vejo as pessoas dizendo assim, não, isso é para os espirituais, ou aquele lá é espiritual demais, ou isso é muito espiritual. Ouvimos até gracejos, né? Enquanto espiritualidade é a condição normal de todo cristão. Porque se não é espiritualidade, o outro nome é carnalidade. Não há um terceiro. É claro, senhor. Por isso, cada um de nós tem que ver o quanto é carnal e quanto é espiritual. E muitos que não estão se incomodando com esse estudo, estejam escutando, eles não vão prosseguir em nos ouvir, porque eles não estão desconfiados da falta da vida espiritual. E quem tem uma certa maturidade espiritual anseia por mais maturidade. Então é muito importante a gente refletir sobre esse tema, maturidade espiritual. E ele vai discorrendo aí em 8 evidências da vida carnal, para dizer que você vê a vida carnal e esquece da espiritual. Dá importância para a carnal e se distrai da espiritual. Então é a espiritualidade que nos conduz à maturidade. Então vamos às marcas para podermos, com a ajuda do Senhor, avançar um pouquinho mais. Mesmo que tenhamos que fazer objetivamente. Primeiro, por favor, abre 1 Coríntios 13, verso 11. Apenas lendo esses versos e vamos citar as marcas. Olha a preocupação de Paulo aqui agora, nessa epístola. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ah, meus irmãos, nas assembleias do Senhor está abarrotado dessa situação. Irmãos e irmãs que pensam como meninos, sentem como meninos e falam como meninos. Eu acho que é muito interessante observar que quando ele fala assembleia, é porque a igreja é uma só, que é a igreja de Cristo, edificada por Cristo. Não é a igreja que tem lá na rua tal, número tal, não é aquela igreja, denominação tal ou XPTO. É uma só igreja, ela é orgânica, ela é real, e ela está onde está o Filho de Deus. Está em nós, que nascemos de novo. É um privilégio nascer de novo. Mas qualquer um pode nascer de novo. Depende da atitude de cada um. E a atitude começa por arrependimento. Porque qualquer um que não tenha nascido, se olhar para trás e se arrepender das coisas que fez, quer seja com os pais, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os vizinhos, não importa. Nas questões de dinheiro, nas questões de saúde. Se a gente não se arrepender da carnalidade, então a gente não está mal respeitando Jesus Cristo naquela cruz. Porque ele foi naquela cruz e deu a vida dele. Ele deu a vida dele. Ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. Ele deu a vida dele por você, por mim, por nós. Só que nós temos que habitar para ser habitado. A gente tem que ter a vida espiritual nascida em Cristo, naquela cruz, ressuscitar espiritualmente naquela cruz, para então o Espírito Santo habitar o nosso coração e começar essa carreira espiritual, onde nós somos iluminados, ensinados e governados pelo Espírito Santo, desde o novo nascimento. Aí nós somos filhinhos, e depois vamos ser os jovens, depois, quiçá, os pais. Vamos continuar escutando. E os anos passam, os anos passam, os anos passam, mas a vida não cresce.
Mas Paulo vai dizer: quando, porém, cheguei a ser homem, desisti. Por que eu desisti? Porque não me interessa. Não tem prazer de brincar com chocalhos mais. Isso não é... Entendeu a comparação que ele está falando? A gente, quando era criança, agora estou falando no plano horizontal, queria andar de bicicleta, sei lá, queria brinquedinhos, né? Coisas de criança. E hoje, como ele falou, você brinca de chocalhinho? Você brinca de ficar penteando o cabelo da bonequinha? Apesar que hoje a coisa está bem transviada, transtornada, pela falta de Cristo. Mas, quando você é criança, você é um jeito. Tem uma personalidade, sei lá, uma conduta infantil. Mas você percebe muito bem quando você encontra um adolescente, ou uma idade um pouco mais avançada, e percebe a infantilidade da pessoa. Tem pessoas com 40, 50 anos que ainda moram com o papai e com a mamãe. Será que isso é adequado? Será que ele está preparado para a vida adulta? E a espiritual? Se no plano horizontal a gente tem dificuldade, imagina o espiritual. Então nós temos que nascer de novo. Tem que largar as coisas da carne. Vamos ouvir mais. agrada. Desistir das coisas próprias de menino. Ainda aqui, olha no capítulo 14, que verso interessante, verso 20. Irmãos, não sejais meninos. Você acha que esse homem se preocupa mesmo com maturidade espiritual? Você está vendo quantos versos, além dos que nós já lemos? Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo ou ao discernimento, é a ideia aqui, discernir o que é, o que não é, quando não é, que tempo é e que tempo não é, é das coisas mais delicadas na nossa jornada com o Senhor, não é? Então, no juízo, sede homens amadurecidos. Tem uma versão alternativa interessante de um tradutor chamado E.J. Goodspeed. Ele traduz esse verso assim: no mal, naquilo que é mal, sede bebês, ingênuos, inocentes no bom sentido. Né? No mal, sede ingênuos, não vivam praticando o que é mal. No mal, sede bebês, mas mentalmente, sede maduros. E essa foi mesmo a exortação de Paulo nesse versículo. Então, vamos lá para o capítulo 2 dessa epístola, apenas o versículo 12. Vamos destacar apenas esse, porque se tivermos que pegar o contexto todo, vamos gastar, então, muito mais tempo. Capítulo 2, verso 12, primeira marca, da imaturidade dos coríntios. Veja que ela é muito clara. 2:12. Ora, nós não temos recebido, aqui guarde essa frase, o Espírito do mundo. E sim, o Espírito que vem de Deus. Olhe para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Baseado nesse versículo, vamos nominar a primeira marca de imaturidade cristã assim: vivermos e andarmos de modo puramente natural. Puramente natural. O que Paulo está chamando aqui de o espírito do mundo. Agora, mesmo que brevemente, quero ilustrar um pouco isso, irmãos, em alguns subtópicos que eu penso que são de valor para levarmos em nossa meditação. O que é viver e andar de modo puramente natural? Primeiro, pensamentos e raciocínios puramente naturais. Um exemplo muito claro para todos nós. Pedro. Pedro amava o Senhor, claro que com um amor limitado, óbvio, um amor parcial também, muito óbvio. Essa comparação de Pedro com Jesus Cristo, eu acho que é uma comparação que a gente toda hora devia estar lembrando dela.
Porque Pedro era se não me falha a memória, o mais velho daquele grupo, os discípulos. Era muito ágil, muito caloroso, ativo e, segundo me consta, fazia muita bobagem. Quando era carnal, enfim, de receber o Espírito Santo. E veja nesse episódio como ele se comporta de forma carnal. Então, se eu não desconfio de mim, do meu comportamento carnal, eu não morro para aquele comportamento carnal. Morrer por comportamento carnal significa que ele não é a prioridade, prioridade é espiritual. E aí o Espírito Santo vai governar até aquela questão carnal. Quem conduz é o Espírito Santo, não sou eu. Eu tenho que fazer o que o Espírito Santo manda. Por isso que ele governa. Por isso que ele diz que o cabeça é Jesus Cristo. Meu cabeça tem que ser o Jesus Cristo. Não é o meu. É de qualquer cristão verdadeiro. De qualquer um que se fala filho de Deus. Se você é filho de Deus, seu irmão mais velho é Jesus Cristo e ele tem que ser o seu cabeça. Ele tem que orientar. Inclusive, orientar para as coisas de Deus. Tudo é através dele para chegar a Deus. Tudo tem que ser em nome dele. Então, tudo tem que passar vamos dizer, pela cabeça dele. Por isso que o objetivo nosso aqui é se desenvolver como cristão para participar do governo de Jesus Cristo. Está por vir. Mas já resplandecer Jesus Cristo através de cada um de nós que nasceu de novo. Essa é a reflexão.